embora com essa chuva intensa já há vários dias, mas hoje um dia muito especial aqui para nós, canguçuenses, onde temos uma forte concentração de imigrantes europeus, colonos, pomeranos, italianos, e também o dia do motorista, dia 25 de julho. Então, a essas categorias, em nome da equipe do Encontro com a Verdade, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento de que muito devemos a quem produz, quem labuta na terra e a quem transporta as nossas riquezas, colonos e motoristas. Está começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM 91.1, no dial do seu rádio. Transmissão ao vivo também pelo Facebook, em tempo real. A direção geral é de Daniel Quintana. Participação permanente, o nosso colaborador, professor Cunha, professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Apoio técnico, Henrico Salvatore, que é o responsável pela transmissão ao vivo, no Face, e Jesus Peixoto, que nos dá a retaguarda na parte de transmissão da emissora. Apoio cultural, Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários, César Silva, vereador César Silva, Novo Amanhecer Terapias Holísticas e Metalúrgica do Negão, a Metalúrgica do Amaro. A todos os nossos apoiadores, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, pois é graças a eles que nós mantemos este espaço no ar. Nossa convidada de hoje foi minha professora e depois disso tivemos muitos outros encontros na nossa vida. Foi a minha primeira diretora no magistério, na minha carreira do magistério, no hoje João de Deus Nunes. Naquela época, Escola Integrada Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Eu falei isso ontem para o professor Cunha e ele se existia, digo, existia. Claro que existia. Depois tivemos a oportunidade de sermos colegas no Executivo Municipal, ela na educação, eu na administração, depois na saúde. E o mais importante é que durante essa jornada nos tornamos amigos. Em momentos difíceis da minha vida, a professora Liette esteve presente. E isso a gente não esquece. Seu Carlos, uma pessoa fantástica, hoje junto de Deus, mas que deixou uma saudade gostosa para nós, amigos dele. Então, hoje, receber a dona Liette é uma forma de dizer a ela muito obrigado por tudo que ela já fez por Canguçu e que está fazendo. Hoje, professora aposentada, presidente do Rotary Club, membro acadêmica da Academia Canguçuense de História, a Candis, e sempre envolvida nas questões que dizem respeito à comunidade canguçuense. Uma pessoa assim precisa ser lembrada com gratidão e com reconhecimento. E é a ela que nós passamos a palavra para a sua saudação preliminar. Seja bem-vinda, professora Liette. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Claudiomar, meu amigo. Boa tarde, Cunha. Boa tarde, Salvatore. E a todos os ouvintes, eu é que tenho que agradecer esse reconhecimento, este convite de estar aqui. Para mim é uma honra participar desse programa e poder, neste primeiro momento, saudar também essas duas classes
trabalhadores, o colono e o motorista, sem os quais certamente nós passaríamos por momentos difíceis, que sejam valorizados. E a vocês, a minha gratidão e a minha alegria de estar aqui neste momento, à disposição dos dois entrevistadores, para que a gente possa conversar um pouquinho e lembrar, Cláudio Omar. Eu não lembro exatamente o ano, mas lembro exatamente o dia que chegastes no João de Deus Nunes, e eu estava na época na direção, e o Cunha pode achar estranho, mas nós vivíamos uma ditadura militar e o Exército quis homenagear um almirante da Marinha e colocou em Canguçu, no Cerro. Na época juntamos o João de Deus Nunes, ficava uma unidade, o Irmãos Andradas, uma outra, e o Neuza Paz do Amaral, que era a escola lá do Triângulo. Imagina uma diretora andar as 3 unidades, muitas vezes diariamente, corria para um lado, corria para o outro, nem sempre tinha carro para ir, às vezes era a pé. E nós tivemos durante 1 ano e pouco, né, Cláudio Omar? E eu jurei que aquele almirante, Alberto da Mota Silva, não ficaria muito tempo em Canguçu, ele não suportaria o cerro e a falta da água. Deveriam navegar em outros mares. Em outros mares. E conseguimos desmembrar, né? Terminar com aquela... Era uma forma, sei lá, e eram 3 escolas em que havia uma matrícula só. Era um trabalho muito árduo. E conseguimos. Desmembramos, foi uma luta. E o almirante foi embora. E o almirante foi embora. Saudosa memória. Professor Cunha, sua saudação inicial. Boa tarde, Cláudio Omar, nossa entrevistada. Grande prazer tê-la aqui. Henrique Peixoto. São histórias da educação que muitas vezes a gente tenta dar lógica para elas e elas não têm. Essa é uma delas, né? Porque o exército, eu me homenagear um almirante, mas alguém tinha algum motivo naquele momento para isso, não sabemos. Ele era uma figura de destaque, claro, mas deveriam te colocar num lugar que houvesse mar, pelo menos. Ao menos perto da água. Então seja bem-vindo ao programa, Cláudio Omar, nosso grande mediador aqui. Costuma dizer que isso não é uma entrevista, é uma roda de mate. E eu já estou esperando chegar a minha vez, o mate está com o Henrique ali. Mas as conversas nesse horário têm sido muito boas conversas. E eu tenho certeza que teremos bastante conversa por essa 1 hora, que passa muito rápido. É verdade, professor Cunha. A exemplo do que se fez nas edições anteriores, a gente, professor Eliette, sempre após a saudação, a gente abre um espaço de 5 a 10 minutos para que o convidado, entrevistado e o homenageado faça uma exposição do trabalho que fez, do que está fazendo, bem à vontade. Como disse o professor Cunha, aqui não é brete, aqui não é curral. As pessoas são selecionadas para virem aqui, porque realmente merecem ter o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa deferência por tudo quanto de serviços tenha prestado e esteja prestando para a comunidade canguçuense. Não sem antes dizer que já temos aqui a Amanda, sua amiga, minha filha, está na audiência, está lá em Pelotas, e está ouvindo. Lembra quando ela ia no seu colo? Sim, sim. E ficava toda dengosa. Um beijo, minha filha. A Marley Santos, a Alzira Nunes, o Michel Resnaut, Maria Juraci Duarte Silveira, Delma de Castro Bento, Leonor Nunes, João Carlos Nunes Flores, Daniel Borges, Renata e Tiago,
A Marley Santos nos manda também boa tarde. Sabe quem é essa aí? Renato Teatro? Sei, teu filho e a tua Marta, né? Um abraço para a senhora, manda Marley. Marley, se não me falha a memória, estudou no Aparecido. Deve ter sido sua aluna. Um abraço, Marley. Agora sim, professor. Feitos estes registros de interação na internet, fique inteiramente à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigado, Cláudio Mar. Eu começaria dizendo que muita gente não sabe que eu não sou canguçuense de nascimento. Eu nasci em São Lourenço, onde me criei numa família humilde de 7 irmãos, com muita dificuldade para estudar, mas com uma família que, principalmente uma mãe que estimulava muito, e nós morávamos no interior, e eu, muito criança, com 8 anos, tive que ir para a casa de tios, em locais que houvesse escola, porque a minha mãe não admitia que não se... Então, esse amor pela educação já vem desde a minha infância. Tive a minha juventude em São Lourenço com muita atividade envolvida na escola, em teatro, cinema, né? Tínhamos um grupo de teatro, coral, canto. Então foi uma juventude que me deixou saudades muito bem aproveitada. E nessa época conheci, então, o que veio a ser o meu marido e o meu eterno namorado. Grande Carlos Ribeiro. Grande Carlos. Ele tinha uma irmã que morava em São Lourenço e lá nós nos conhecemos. Com 17 anos, me apaixonei pelo Ribeiro. E acabei vindo para Canguçu aos 20 anos, morar no interior do 5º distrito de Canguçu, proximidade lá do rio Camaquã, onde fiquei durante 10 anos. Mas o meu temperamento indômito não se contentava em ficar na várzea do Camaquã. E na época não havia escola próximo, e estava o doutor Francisco Carlos dos Santos como prefeito. Era muito amigo da família, vivia muito lá, e eu tinha o curso normal incompleto, não tinha o ensino médio hoje completo. Me convidou para abrir uma escola lá. E lá eu fiquei 10 anos, dando aula de 1º a 5º ano na época, professor Cunha. Atravessei muitas reformas de ensino, muitos sistemas de governo, antes democracia, ditadura e hoje democracia até ali. Durante 10 anos eu fiquei lá na escola. E eu tenho uma gratidão muito grande por uma pessoa que me descobriu, por assim dizer, né? O professor Sebastião, que na época estava diretor do João de Deus Nunes, que não havia nem o prédio lá ainda. E levou pela primeira vez a banda numa festa que a gente fez de escolas lá, e eu organizei essa festa. E ele disse: a senhora não pode ficar aqui, vamos embora para Canguçu. Mas eu havia um projeto de vida, o meu filho mais velho, o Antônio Carlos, estava já com 9 anos e, portanto, já tinha cursado a 4ª série, ia para a 5ª. E foi bem no ano da reforma de ensino que, em 1972... 5692. Isso, a 5692 e todos os seus problemas. Eu acabei vindo para Canguçu. Chegando aqui em plena ditadura, o senhor Valdemar Fonseca disse: volta, porque eu não tenho lugar para ti aqui. Tudo bem. Bom, eu, na época, janeiro e fevereiro, fiquei ajudando o professor Sebastião e os outros a mudar a escola dali perto do Cruzeiro para o prédio recém-construído. Trabalhei durante as férias, de amor à camiseta. Eu queria que me soubessem que eu sabia fazer alguma coisa. Trabalhei janeiro e fevereiro. Quando foi em março, o senhor Valdemar disse: não, eu não tenho lugar para ti aqui. Muito bem, vai voltar para fora. Eu fiquei. Bom,
Só, eu vou contar esse caso porque À vontade. só numa época de ditadura pode acontecer isso. A professorinha ingênua lá de fora tinha criado em 1970 uma entidade que eu sentia que nós estávamos muito sós, nós não havia essa maneira de orientar os professores lá fora. E eu criei a Associação dos Professores Primários de Canguçu, juntamente com outras colegas. Essa entidade, professor Cunha, deu origem ao SINCA. Foi dali que nasceu o SINCA, que hoje é uma entidade reconhecida aí. E o seu Valdemar me disse, claro, a mentalidade da época era isso. Tu não pode ficar aqui. Ou tu termina com essa entidade tua aí, ou tu dá a volta para fora. Eu disse, olha, eu não posso terminar com uma entidade que eu já não sou mais dona, foi criada, tem uma diretoria, eu posso me afastar da diretoria. Aí, a Maria Clarita Pinto Soares, estava na presidência do Ariano, mãe da Onaira, tomou conta e eu me afastei. Aí ele foi assim, não, nós temos um lugar para ti. Vai ficar aqui então, mas está chegando um juiz aqui, uma pessoa casada com uma pessoa da comunidade, e o cartório faz 3 anos, porque era uma intervenção militar que havia, né? O cartório eleitoral está parado todo esse tempo e precisa de alguém lá, e esse juiz me pediu, vai para lá. Só tem uma coisa, eu vou te pagar por um turno, tem que trabalhar 2. Não tem problema, vamos lá. E durante aquele ano, 72, eu trabalhei e tinha eleição. O seu Queca Nunes foi o eleito. Trabalhei e terminei meu curso de 2º grau à noite. O seu Queca foi eleito, foi criada a Secretaria de Educação e eu fui para lá, para a merenda escolar. Continuei estudando, naquele mesmo ano eu fiz o vestibular, passei, e fui para a faculdade, comecei. Concluí a primeira, a segunda e depois pós-graduação. Esse foi o meu início de vida. Só para... Acho que eu tinha vontade de contar isso, né? Porque valeu a pena e tudo que eu consegui foi Canguçu que me deu e acabou me reconhecendo. Hoje eu sou canguçuense por título de coração. Qual é a região da sua mãe em São Lourenço, sua família? A minha mãe morava na cidade, mas nós morávamos no terceiro de São Lourenço. Meu pai era mecânico de lavouras de arroz. Então nós andamos por Santa Vitória, eu tenho irmãos que nasceram em Santa Vitória, eu nasci em São Lourenço divisa com Pelotas, depois meus pais foram para Santa Vitória. Obrigada, eu não vou tomar o chimarrão, passa para outro. Mas o meu período de estudo foi no terceiro, um lugar, uma granja, fazenda chamada Jacaré, dos Crespos. Lá nasceram mais outros meus irmãos e lá eu passava só as férias, porque no período escolar a minha mãe mandava para os pais, para os tios, Pelotas, assim por diante. Os Crespos que a senhora fala é da esposa do tio Doca Pereira? Isso, exatamente. O pai da esposa do tio Doca, que eu esqueci do agora. Doca. Não me lembro o nome dela também. Ela era filha desse Crespo que o pai cuidava das fazendas. Tem uma açude enorme, aquilo ali, meu pai. Eu acho que o Mário está lá ainda. Eu vejo fotos e eu acredito em que São seja Lourenço. daquela região. Em São Lourenço. Ah. Onde é que é essa região, Mário? Eu não localizei ainda. Na verdade, é divisa. É quase divisa com Canguçu. O que era o Quinto, hoje é Cristal, né? Assim, naquela costa Camacuã lá embaixo. Exatamente. Não é bem costa. Esse morava na costa Camacuã, mas aonde havia isso aqui era a costa do Sapato e do Arroio Grande. Sai lá no Grilo. Essa é lá no Grilo. Fazia. Eu pensei que fosse do Tu é outro de São lado. Lourenço também? Não conheço a região ali, mas... Professora Liette, e a sua irmã, que era política lá em São Lourenço? Mora em São Lourenço, ela foi vereadora durante um tempo. Eu lembro. E Também me falta o nome. Elizabeth. Beth chamava. Beth Wetzel. Ela foi casada com Wetzel,
ali de Cada Esperança. Vocês conhecem aquela região? Eu tive a oportunidade de privar Santa com Teresa, ela, depois na meu época pai... em que éramos vereadores juntos. É. Era bastante ativa também. Bom, e aí vim para Canguçu e segui a minha carreira, foi seguindo. Fiquei na Secretaria de Educação, no momento que fiz um concurso para o Estado, passei direto já as 2 vezes, eu estava formada em letras, e fui para o João de Deus Nunes, onde exerci vice de coordenação de turno, coordenação pedagógica, secretaria, vice-direção, direção, e depois para a Secretaria de Educação. Por quanto tempo a senhora foi secretária de Educação? Eu fui secretária de Educação em 2 administrações. Primeiro com Odilon, em 85. Até 88, até o final. Eu não peguei no início. Eu lembro. O primeiro foi a Zilar. Zilar. E depois foi eleito o Nelson. Eu continuei até 93. E depois, em 97, eu voltei, mas aí eu tive 1 ano e pouco e não quis mais. Então, na verdade, foram 3 mandatos. Foi 2 mandatos completos e um ano e meio do outro. É que durante esse período nós passamos por várias reformas de educação, várias reformas na maneira que os recursos vinham para a educação. E tu me conhece bem, sabe que eu era uma pessoa de princípios fortes e Sim. Eu fui, na época, fundadora, junto com os outros secretários de educação, do Conselho de Secretários Municipais de Educação em 86. Depois, em 87, em Brasília, criamos a Undime, que hoje é Undime, mas na época, né, também. E eu fui secretária durante 5 anos do Conselho. Mensalmente eu ia a Porto Alegre. E era muito bom, porque os secretários se reuniam e acabávamos nos aperfeiçoando, né, para o trabalho. Depois eu fiz meu pós-graduação em Educação, Ensino no Meio Rural. Essa foi a minha especialização, meu pós. E na época nós tivemos uma reforma, na última administração eu acabei me incompatibilizando com o prefeito, porque eu não concordava com a universalização nem lembro mais como é que era o nome. Quando a educação não podia mais reprovar, não podia mais... Sim. Não, sim. Não. Me ajuda a lembrar... É um sistema de aprovação automática. Mas tinha tinha um nome específico. Parecia módulo. Não era módulo, não. Os ciclos. Ciclos, ótimo. Ciclos de aprendizagem. Então, na época, eu tinha feito vários encontros, fizemos encontro em Brasília, fizemos encontro em Porto Alegre, encontros pelo Rio Grande do Sul todos, e nós tínhamos feito, como secretários, um projeto de fazer escolas polos, porque quando eu assumi a secretaria, Cunha, tinha 196 escolas em Canguçu. Escolinhas pequenas, sem as mínimas condições, e nós fomos agregando. Nós tínhamos 80% dos professores leigos totais. Não tinham, graças a um trabalho muito grande, e aqui eu rendo uma homenagem à professora Laidi Baquini Bosenbeck, que nós tivemos, assim, na época, mexiam conosco, que nós éramos Pelé e Garrincha, né? Uma passava a bola para a outra, que a Laidi era secretária, ela saiu, eu assumi, depois eu saí, ela assumiu, e depois ela saiu e eu assumi de novo. Então, nós colocamos como prioridade aperfeiçoar os professores. Então, com cursos de férias, os professores que não tinham o curso normal, né, o curso magistério na época, e as várias reformas, a reforma de Constituição, tudo isso a gente atravessou por esses momentos, alguns turbulentos, outros não, e nós conseguimos que os professores e nós fomos fechando escolas, fechando no sentido de agrupar e dar melhores condições. E depois, em
93, 94, se trouxe para Canguçu a Associação Educacional e Cultural, que funcionou primeiramente lá na SMEC, no salão da SMEC, depois aqui no hospital, e conseguiu, né, os professores chegarem todos a ter o curso de graduação e, consequentemente, a possibilidade de galgar mais curso. Então, esse trabalho é um trabalho do qual eu me orgulho muito. Claro que não é um trabalho que foi feito por mim, foi feito por nós, né? A Laidi, na época que ela está, a equipe. E em 97, aqui que eu quero contar o caso, também outro caso, os momentos difíceis que a gente atravessa, que nós tínhamos feito um projeto piloto, Cunha, em que nós concordávamos com o CIPO, mas que teria que haver-se gradativo a implantação. Então, eu fiz um projeto de 10 escolas polo, na época, para dali expandir, preparar os professores para seguir. E hoje eu entendo que, na época, a administração central, né, o governo federal, o Ministério da Educação, instituiu alguns requisitos para que os municípios recebessem recursos. Não podia ter reprovação, não podia ter evasão. E o que acontecia? Os municípios teriam que se adaptar a essas condições. Aí o prefeito, na época, veio e disse, não, tem que implantar os ciclos em todas. E eu digo, não concordo. Faz o que eu quero ou sai da estrada. Saiu da estrada. E saí me demitir. Porque eu sabia, e vocês são testemunhas, de que aquele período, que graças a Deus não durou muito, caiu a qualidade de ensino drasticamente. Que nós tínhamos conseguido, a Laidi e eu, levar os professores a ter melhores condições e, consequentemente, nós pegamos a secretaria com... Não chegava a 30% de aprovação de alfabetização. De alfabetização. Um trabalho muito bem feito, saudosa memória da Carmen Eli Bem, lembra? Esposa do Arlécio. Isso, juntamente com a Terezinha Aldrigue e um grupo. Eles fizeram um trabalho com os professores das séries iniciais, alfabetizadores, e nós, em 4 anos, não chegou bem a 4, passamos para 95 de aprovação. Aí veio os ciclos e esparramou. Foi uma luta muito grande para tentar mudar o sistema, depois disso. Depois vocês conseguiram mudar, graças a Deus. Mas eu não aceitei. Me disseram, bom, aceita ou sai, eu saí. Isto foi em 97? Não. 94? 94. 93. Ah. Não, 97. 97. Já era 7? 97. Mas já Após a LDP, foi no governo Fernando Henrique. Foi no governo Fernando Henrique. Mas já no final de 97, né, que a senhora saiu? Foi no início? Não, eu fiquei todo 97 e 98, eu fiquei ainda. Eu lembro Porque no final de 97 eu pedi demissão e não foi aceita a minha demissão. Rasgaram o meu ofício e tiraram no lixo. Aí me botaram férias, que eu estava muito estressada. Eu realmente fiquei de férias, mas eu voltei... Já sabendo. Porque em 97, nós dois conseguimos uma coisa boa para Canguçu. O governo anterior a esse, vigente quando a professora era secretária em 97, havia feito um projeto para a construção de uma escola aos padrões do primeiro mundo, lá na Vila Nova. Tá? Entre o Uruguai e a Vila Nova. Já está se situando. Sim. Tá? Um custo altíssimo, de 1 milhão e não sei quantos mil reais. Eu saí da Assembleia, vim para a Delegacia de Educação, encontrei aquele projeto. Vou falar com a professora Eliette. Vamos botar isso numa realidade. Conversamos e a professora Eliette determinou que o serviço técnico fizesse uma readequação desse projeto. Conseguimos o recurso, tá?
E hoje é a escola Irmã Firmina Sim. Lembrava disso? Lembro. Foi bom tu ter lembrado disso, porque nesse período que eu passei na secretaria, me preocupava muito exatamente a periferia da cidade. Nós não tínhamos, aqui no norte da cidade, né, ali onde hoje tem a Geraldo, não tínhamos a Henrique Brockmann, não tínhamos e eu, não fazendo nenhuma alegoria à religião, mas eu via que precisava de uma cruz de escolas na cidade. Então fizemos uma no norte, uma no oeste, no leste, uma no oeste e uma no sul. Então se criou essas 4 escolas maiores com o ensino até a 8ª série, né? Agora é 9º ano, né? E graças a Deus conseguimos, na época conseguimos o terreno para Vitor Marques Porto ali, com o seu Telesca, seu Ari Telesca. Conseguimos o terreno lá em cima também com eles, né? Isso. E mais aquela e mais a outra. É. E aí sim a cidade ficou servida, né? Tinha o João de Deus Nunes e tudo mais. E também a criação de escolas de primeiro grau na época, né? No interior. Começando aqui pela Estrelofo, né? Aqui como é que é o nome daquela região ali? Do Erval? Não é no Erval. No Posto Branco? No Posto Branco aqui? Não, passando. Posto Branco aqui era... Iguatemi, né? A Carlos Mesco, você está falando? Porque naquela época as escolas do Estado estavam ligadas à Secretaria de Educação. Por um convênio. Por um convênio, né? Pradem. Pradem, que nós administrávamos, né? Fornecíamos professores e eles alguns outros recursos. Conseguimos, então, ali a Castelo Branco, lá no 4º distrito, aumentar a Alberto Pasqualini. Eu sabia o nome de todas as escolas de cor e professores. O pior é que agora mudaram. Eu tenho ido... Não, mas eu ainda sei. Mas mudaram os nomes. Não, mas eu acompanhei. E, paralelo a isso, eu trabalhei durante 28 anos, sem prejuízo das minhas funções do Estado, no Colégio Aparecida, no curso normal. 28 anos. Todos os professores que passaram, eu tive o privilégio de ser professora de português e literatura. E aí eu conhecia, né, a clientela que ia abastecer depois as escolas. Instituímos o plano de carreira na época, concurso que não havia, né, uma série, os conselhos que eram uma imposição também do governo federal, criar todos os conselhos com bastante resistência às vezes. E é mais ou menos isso aí. E uma época em que Canguçu também começou a ter escolas, e é bom dizer isso no microfone, ter escolas de ensino fundamental completo, né? Sim, exatamente. Eu acabei tinha escolas, mas além de ser escolinha, ela também era só de séries iniciais. Eu lembro que a Escola Rural da Coxilha do Fogo, depois passou a se chamar Francisco Lobo da Costa, e foi nessa década no final da década de 80, que se teve ensino fundamental. Eu lembro que nós fomos fazer uma visita na José Maria Dutra. Foi depois de 86. Né? Nós fomos fazer uma visita na José Maria Dutra e não tinha o ensino fundamental ainda, e na Coxilha já tinha. Então foi uma época de reestruturação de uma estrutura escolar de forma muito efetiva. Um ponto que foi fundamental para que isso acontecesse é a criação, a busca, né? Eu lembro de brigar com o Conselho Estadual, nós não tínhamos ainda na época o sistema educacional municipal. Era centralizado, tudo dependia do Conselho Estadual. Eu lembro de lá no 11º piso, uma vez ter perdido até as estribeiras, pedir desculpa depois, que eu disse para os conselheiros que eles descessem do 11º andar, pisassem no chão e viessem no interior de Canguçu pisar na terra para ver o que era. Como é que esses alunos iam...
porque a exigência era muito grande para que se pudesse colocar uma escola. Mas foi fundamental a criação do transporte escolar, que foi na administração do Nelson Gregoletti que nós conseguimos implantar o primeiro, e foi ali, nessa região que tu estás falando, lá na escola, que era Lobo da Costa na época, e aí se pôde, então, ampliar e fechar escolinhas. Uma batalha, porque os pais não queriam, né? Mas escolinhas com uma professora só. Eu sabia o que era dar aula de 1º a 5º ano no mesmo turno, com poucos alunos de cada série, e atender a cada um. E aquele curso de pós-graduação que eu fiz em educação no meio rural me ajudou muito, né? E nós tínhamos uma equipe muito boa de planejamento, a Nilza Schneider, Brunilde e tantas outras colegas que eu não vou citar nomes com medo de até melindrar, porque tudo que se fez foi uma equipe muito boa que se tinha naquela época. E nós, quando fez 20 anos daquela época, nós fizemos um encontro de confraternização. Que lindo, que lindo. Mas, professor Cunha, sua intervenção. Eu acho que se nós seguir na educação, nós vamos gastar todo o nosso tempo nele, obviamente. Tá começando a ficar gostoso. Tá começando a ficar gostoso demais, isso é perigoso. Mas tem um trabalho muito interessante no Rotary. Eu gostaria que a senhora falasse sobre ele também. O Rotary é um clube de serviço cujo lema é dar de si antes de pensar em si. Isso resume, né, todo o trabalho feito. É uma entidade internacional, com mais de 100 anos, e em Canguçu está este ano completando, irá completar, porque o ano rotário é diferente do ano letivo, né? Nós começamos no ano rotário no mês de julho a julho. E eu assumi recentemente, dia 30 a presidência, mas eu já milito no Rotary há 10 anos. Eu já passei por várias comissões e eu admiro muito o trabalho. É um trabalho gratificante que se atende todas as áreas, né? Não só as áreas de carência da comunidade, de pessoas que necessitam do nosso atendimento, mas também na área da educação, e ela é formada por profissionais. Então, cada membro do Rotary é de uma profissão, para que a soma dessas profissões possam realmente, com comissões, e é um trabalho muito meritório. O Rotary, é bom que se diga, ele não tem dinheiro, nós pagamos para trabalhar. Cláudio Omar já foi rotariano, né? Está repensando em retornar, é um convite meu. Obrigado, professor. E nós temos uma mensalidade que nós contribuímos com a Fundação Rotária, e essa Fundação Rotária recolhe esses recursos e, através de projetos elaborados pelo Rotary, há possibilidade de retornar a contribuição que é feita pelo sócio. Então, são projetos, nós temos projetos distritais e projetos internacionais. Os internacionais, seu clube pode fazer com um outro clube de um outro país. Exemplifico para ti um projeto já feito aqui. A piscina da PAI foi um projeto feito com o Rotary de Rio Branco, aqui do Uruguai, e nós conseguimos recursos para aquela piscina que está instalada lá na PAI. Nós temos também aqui dentro do hospital alguns aparelhos que foram comprados também com projetos assim, e tivemos com o projeto distrital, quando foi feita uma campanha que o Rotary liderou, a reforma daquela parte do SUS, que hoje, né, nosso hospital é uma pena que seja nessa situação, mas com uma estrutura física, né, muito adequada, e se conseguiu, por exemplo, armários, colchões, aquelas cadeiras que a pessoa que cuida do paciente pode ficar mais confortável. E assim o Rotary é um trabalho. E eu quero aqui hoje até aproveitar essa oportunidade, a audiência desse programa de vocês, que nós estamos agora numa campanha, a partir do dia 6 de agosto agora,
uma campanha que nós precisamos de todos, inclusive dessa rádio, do professor aqui, Pode contar com a gente. porque o Brasil, há mais de 20 anos, não tem um caso de paralisia infantil. Então, a comunidade acha assim que não precisa vacinar mais. Entretanto, 99% no mundo já erradicou. Nós temos 2 países, um na África e outro na Ásia. Na Ásia por questões culturais e religiosas, e na África pela pobreza, que não conseguiram ainda erradicar. Portanto, ele está ainda presente. E a meta do Rotary é erradicar, tirar do planeta Terra. E nós contamos, essa entidade conta com a contribuição do Bill Gates, da Bill Gates e Da Melinda. Microsoft. Da Microsoft. Eles têm uma fundação que carreou no ano passado 52 milhões de dólares para o pagamento. Essas vacinas que o país compra é custeado por esse recurso. E este ano nós temos que trabalhar em Canhuçu, que o ano passado não atingiu 50%. E nós precisamos a 100% das crianças que precisam. Os pais, porque houve uma campanha também muito perniciosa contra a vacinação, dizendo que as crianças que se vacinavam poderiam ser autistas. Ignorância completa, porque autismo é uma questão genética, né? É uma questão dos genes, que houve um distúrbio. E também que, para quê? Para que fazer as crianças sofrer com vacina, se nem sofre com gotinha? Não. Né? Nós precisamos de trabalhar para que a gente consiga isso. E o sarampo estava erradicado, e agora está aqui. Sim. Então, o nosso saudoso Hermenegildo dizia sempre para nós, vamos batalhar, é o carro-chefe do Rotary, porque a poliomielite não faz check-in para entrar no país. É verdade. Como o sarampo não fez entrando lá pelo norte, né, com os imigrantes, que nós não podemos fechar as portas, mas temos que pensar. Nós tivemos um grande abalo nesses últimos tempos, né? O advento da Copa do Mundo, das Olimpíadas, Sim. uma migração muito grande, né? E continua, né? Agora o sarampo teria sido pelos migrantes da Venezuela. Né? Isso. Teria sido, né? Mas vamos registrar aqui, professor Eliette. Tem um recado aqui da Ivani Hattig. Boa tarde, dona Eliette. Aluna, A senhora é colega uma de pessoa, Pilates. eu vou dizer como ela disse aqui, uma pessoa maravilhosa e exemplar. Amiga. Adoro. Beijos. Está registrado, Ivani. Muito obrigada, Ivani. Tu é minha amiga, tu sabe, está no coração. O Wilson Almeida, gerente de consórcio lá da Panambra, também nos mandou um abraço, cumprimentando pelo nível da entrevista e da entrevistada. Agradecemos, Wilson. Luiz Augusto Duarte Miller nos manda um abraço. Secretário Nilson Nuremberg, boa tarde, meu professor, um ótimo programa. Abraços. A ti também, Nilson, um grande abraço e um excelente trabalho. Marcelo Bezerra Mesco, programa sempre em alto nível. Muito obrigado pelas participações e interações aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. O presidente da Câmara, o Erroldney Borges, a Reni Hornk-Repke, o Adilson Alves, deixa eu ver quem eu não registrei, Maria Hélida Ribeiro da Costa, Ieda Brito, Maria Cunha, o Jesus Fonseca, Vera Lira. Eu acho que é por aí. A gente sempre pede perdão porque não dá para acompanhar os comentários mesmo, só ficam 5 ali. E passam. Muito Vão se rapidamente. renovando. O tempo passa. Mas depois, dona Eliette, a senhora fica inteiramente à vontade para ler todos os comentários e responder aqueles que julgar interessante. Tá? A postagem é nossa. Tá? Muito obrigada. Professor Cunha. Eu queria falar de uma ação do Rotary que eu seria deselegante se não falasse. Eu acho que a gente tem que salientar o que as coisas que acontecem, muitas vezes a população não sabe nem de onde acontece. Ano passado nós tivemos uma ação dos óculos
Sim. Lá na escola La Salle tiveram várias crianças que conseguiram, através do comentar isso aí Rotary. depois. É importante que a senhora fale isso para que se saiba de onde é que saiu. Porque muitas vezes não se, a prefeitura deu, o diretor da escola conseguiu. Não é nada disso, é uma ação do Rotary. É uma ação Fale do Rotary. isso. É, E o eu tenho projeto, que eu dizer lamento, que a senhora lamento. comente e se despeça em 3 minutos, porque a nossa Não, mas não hora pode terminou. isso. Mas o que eu vou fazer? Ah, Eu só quero dizer assim, Cunha, que esse projeto já foi vários anos feito. E o ano passado, lamentavelmente, nós tivemos problemas por falta de comunicação e muitos alunos não vieram. Nós tivemos que devolver recurso. É uma pena. Barbaridade. Mas é um projeto feito pelo Rota, nós conseguimos o dinheiro, pagávamos a oculista e os óculos para as crianças. Isso é importante que diga que foi um trabalho meritório e que este ano nós recuamos, porque não houve a correspondência por parte de algumas escolas. Todos os alunos receberam um diploma e receberam os óculos, dizendo, nós fomos nas escolas. Eu teria muito que falar sobre o Rotary, que teria muita coisa, mas já sei que o tempo está curto e não vai dar mais para isso aqui. Mas eu estou à disposição. E se tu quiseres um dia participar da nossa reunião, nossas reuniões são segundas-feiras e é aberto. As pessoas podem participar das nossas reuniões e nos darem sugestões. Mas eu tinha uma outra coisa para lembrar aqui sobre o Rotary que eu não esqueci. Só para complementar a sua fala, eu quis dizer, e sigo assegurando, foi exitosa. Pode não ter sido ao nível que o Rotary gostaria que fosse, mas Sobrou recurso, nós tivemos que devolver recurso porque não houve correspondência de algumas escolas para mandar os alunos. Pois é, sempre importante. É uma lástima. Então, claro, houve. A tua escola mesmo foi uma escola que correspondeu plenamente, a Marechal Deodoro também, e outras mais que eu poderia citar. Mas nós continuamos à disposição para isso. Eu queria agradecer a deferência de vocês comigo e agradecer ainda também aos professores que contribuíram com uma campanha do Rotary a semana passada no Educar-se. Colocamos uma caixa para mantimentos e foi muito bem atendida. Enchemos uma caixa que entregamos quase 100 quilos de alimento para o hospital, fruto dos professores no Educar-se e de 4 supermercados que colocaram a caixa e a comunidade correspondeu. Entregamos ontem de manhã quase 100 quilos de alimento para a campanha do Rotary. Maravilha. Muito obrigada, Claudio Mar. Eu estou muito gratificada com este momento aqui e, ao mesmo tempo, ansiosa que muitas coisas eu teria para ainda Mas tem bis, comentar. professora. Tem bis. Tem bis. Quanto tempo vai durar essa campanha da vacinação da polio? É de todo mês de agosto. Começa dia 6 até o dia 31. E dia 18 é o dia D. É o dia da vacinação. É o dia D da vacinação. Nós estamos em parceria com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação. Falei isso lá no Educar. Que dia da semana, o 18, faz favor? E nós vamos abrir dia 6 de agosto com um movimento muito, muito grande na cidade. Vai ser Sábado. Sábado? 18 é sábado. 18 de agosto? É. Sábado. Eu já faço um pedido aqui para o Peixoto, que tem o programa Canguçu em Destaque no sábado, das 11 ao meio-dia, que convide a professora Liette para estar presente aqui. Dia 18 eu não estarei. Tá? Mas alguém não Mas alguém do poderia Rotary vir, pode vir. fazer Eu contato estarei com a vice-presidente? realizando um sonho. A Dia senhora já 11, me disse. de 11 de agosto até o Vai dia viajar. 20. Até o dia 23 eu não estarei em Campos. Mas, por favor, delegue essa competência para Não, alguém. nós peça somos pra um falar com grupo. o Né? Peixoto. O Rotary não é eu, é um grupo grande. Eu acho que seria interessante um espaço nesse dia, né? Para fazer esse chamamento. Né? Não cabe mais pergunta, mas eu tenho um anseio de fazer só são 17h55. Terminou o espaço. Só
o anseio na próxima entrevista que a gente venha a conversar, de conversar sobre como a senhora vê, futuramente essa pergunta ficar para a próxima, como a senhora vê essa caminhada de magistério, essa caminhada profissional, que a senhora começou um assunto, mas a senhora desviou dele, que é de nascer numa ditadura, passar por uma abertura política e ver uma educação hoje que está estabilizada, como ela tinha sido pensada mais ou menos há 20 anos atrás, mas que foi praticamente interrompida. Isso fica para o próximo programa, porque nós temos um problema nesse programa, que o tempo, dizem que é 1 hora, mas até hoje eu não acredito que seja. Tá bem? Muito obrigado aos ouvintes, aos amigos. A gente que agradece, professor. Obrigada, muito obrigada. Professor E me ponho à Aliette. disposição. É um assunto que me seduz. Vai ter bis, até porque agora já tem esse compromisso criado pelo professor Cunha para a senhora fazer essa digressão aqui, né? Muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos aqui com a graça de Deus. Boa tarde, um abraço a todos.